Danilo, tem uma frase que marcou sua. Uma frase que em algum lugar isso veio parar, né, comigo e eu queria ler e queria começar com ela. Vamos ver se é minha mesmo, né? A gente procurou frases do Danilo Gentili e a gente pegou no Google com imagem. Não, cara, é porque eu achei emocionante de fato, tá? E queria te pedir uma reflexão nisso. Olha só, meu pai não bebia, não fumava e morreu cedo. Não roubava e morreu pobre. Tirava o que tinha para dar para os outros e teve poucas pessoas para carregar seu caixão. Depois que ele morreu, nenhum parente perguntou se seu filho precisava ou não de algo. Ou seja, em vida meu pai me ensinou a ser a melhor pessoa que eu conseguir. Em morte, me ensinou a não esperar nada em troca por isso. Verdade, essa frase é minha. É sua mesmo? Eu falei isso durante uma entrevista. Aham. Eu acho que foi logo no meu início da minha carreira, quando eu entrei no CQC, na revista Contigo, veio me entrevistar, veio perguntar como que é sua família e tal. Meu pai tinha morrido, como que era seu pai? Aí eu falei isso durante uma entrevista. Mas você acredita que você tem a capacidade de amar quem te odeia, cara, hoje? Porque você se coloca numas enrascadas, né, bicho? No sentido de que, cara, eu te acompanho, e eu vejo tudo que você posta e tudo que você fala, e tudo que você posta, absolutamente tudo, gera treta. Eu ontem postei assim no Twitter, ó, paz. Bicho, eu postei paz. Acabou. Paz gerou briga. Sim. Qualquer coisa que você posta dá briga. Isso no meu caso, imagina no seu. Então, assim, você acha que você tem essa capacidade, você faz isso na prática ou isso é o que você almeja? Não, isso é o que eu almejo e que eu busco fazer. Aliás, eu almejo muitas outras coisas bem mais fácil que isso e fracasso. E não estou dizendo que eu não estou dizendo que eu sou essa pessoa. Eu estou dizendo que esse é o meu norte. Que eu vivo para tentar ser, mas eu fracasso miseravelmente o tempo todo. Aliás, se eu não fracassasse, Jesus não precisava nem ter morrido, né? Eu ia lá e eu resolvia tudo. É verdade. Ele morreu exatamente porque são padrões impossíveis de se alcançar, mas que a gente tem que viver olhando e tentando alcançar. É verdade. Eu acho que uma das coisas que eu mais concordo de tudo, assim, é sobre o como a gente deveria assumir mais a responsabilidade do que crer que temos direito a tudo. Sim. Eu vejo que a gente vive numa sociedade hoje onde na internet, na vida real, os funcionários, chefes, todo mundo acha que tem direito a tudo. E acha que não tem responsabilidade de nada, não é? Assim, você vê um pouco na nossa sociedade um pouco de uma galera meio mimada, que acha que não tem que se responsabilizar por nada e pode fazer tudo. Eu vejo duas frentes. Aham. A primeira, eu não acho que é na nossa sociedade. Eu acho que esse é um problema geracional. Eu acho que é da nossa geração para trás, isso é muito nítido. Total. E tem um outro problema que é cultural do brasileiro, que esbarra nisso, mas não é bem isso. Mas vamos começar falando disso aí. Se você reparar, da nossa geração para trás, que temos esse problema. Quando chega estagiário, eu vou falar do meu trabalho, eu não vou falar de quais, porque eu tenho algumas frentes de trabalho, porque eu não quero expor ninguém, mas nós estamos falando de um problema. Mas em alguma das frentes que eu trabalho, chega o estagiário, ou a estagiária, ou estagiário, né? Não quero que ninguém aprenda, mas chega o estagiário. Estagiário. Você fala assim, precisa fazer isso. O cara vai e não faz. Aí você fala, cara, você não fez o que eu te pedi? É que agora eu não tava com cabeça. Na segunda-feira eu faço. Nossa, mas aí você fala assim, maluco. não, mas você tem que fazer. É porque eu sou mulher que você está pedindo? Se eu fosse homem, você estaria fazendo isso? Então, assim, é um problema geracional das pessoas que acham que todo mundo deve tudo para elas e elas não devem nada a ninguém. As coisas estão confusas. Tem uma geração para trás que todo mundo só tem direito e não tem dever. Que todo mundo só é oprimido e nunca é opressor. Então, depois que ficar ofendido deu poder às pessoas, todo mundo passou a se ofender com muita facilidade. Então você pega lá o estagiário, basta ele fingir que tá ofendido, que você só pediu para ele fazer o trabalho dele. Basta ele fingir que uma ordem é ofensiva, que na hora ele entendeu que todo mundo fica na retranca e tem que fazer o que o mimadinho quer. Então tem um problema geracional. Mas tem outro problema que é cultural do brasileiro, cara. Que o brasileiro, ele é aquele cara que tá sempre se escondendo atrás da humildade. Eu odeio isso. Tipo a falsa humildade. Não, o brasileiro usa a humildade pra te extorquir. Você vai fazer o que eu quero ou você não é humilde? É tipo uma arma. É uma extorsão. O brasileiro usa a humildade pra extorquir. Vem cá, primo, você tá comendo no shopping. Você vai cuspir a comida agora. Você vai tirar uma foto, você vai mandar um vídeo pro meu filho agora ou você não é humilde?
Fala, cara, eu vou tirar, mas calma. É É verdade. você que me abordou. Gravar como... um Reels comigo agora? Eu tô só comendo. Eu tô pegando um exemplo mínimo. Eu tô só comendo. Você É que muito chegou isso. como um rei da Inglaterra, exigindo que eu te atenda na hora e no minuto que você quer. Senão, eu sofrerei a condenação de não ser humilde perante o seu real julgamento. Nossa, Então, é verdade. só que isso eu peguei um micro. Agora vamos falar de outras coisas aí. Você sabe como é difícil fazer negócio no Brasil? Porque o brasileiro faz questão de não ser tão claro, para sempre jogar a carta do relacionamento pessoal e da humildade. Então é difícil aqui ter pessoas de negócio de verdade, onde joga preto no branco. Meu preto é o seguinte: eu quero a garrafa azul e eu te dou essa daqui. Nossa, mas pô, você já tem duas azul, cara. Me dá essa daí ou você não é humilde? Poxa, achei que você era humilde. O brasileiro sempre joga a carta da humildade para tentar extorquir. E, ao mesmo tempo se esconde atrás disso para não cumprir suas obrigações. Então, sei lá, seja para você reformar um carro, ou reformar um banheiro na sua casa, ou fazer um filme, que foi uma experiência que eu tive, ou fazer um programa de TV, você sempre vai encontrar esse modus operandi que põe tudo a perder. Então, vai lá, vamos pegar um exemplo que eu acho que todo mundo aqui já passou. Você vai reformar um banheiro na sua casa. Você chega pro cara que vai reformar e fala, quanto custa? Ele fala, sei lá, 30 mil. 30 mil, você me coloca a pastilha azul no banheiro? Sim. Quando? Segunda-feira. Você dá os 30 mil. E aí não vem. Na segunda-feira ele não aparece. Na terça ele some. Na quarta ele te dá uma desculpa. Na quinta, depois de pressionar muito, ele aparece com a pastilha vermelha. Aí você fala, cara, mas você falou que era segunda-feira e é azul. Eu não. Como assim você não trouxe? Eu já te paguei. Ô, meu, calma. Achei que você era humilde. Nossa, calma. Como se você É demais. fosse. Então, assim, esse é um modus operandi do brasileiro. E o brasileiro cai nessa conversa de querer ser humilde. Quando o brasileiro enriquece aqui, o artista brasileiro, sei lá, o cara faz rap, enriquece, ele fica fingindo que mora na favela ainda. O rapper americano, quando enriquece, ele compra roupa boa, usa corrente de ouro, usa um carro conversível, e o pessoal do gueto que vê ele passar com isso, admira. Não é um motivo de vergonha. Fala assim, olha aquele rapper, o trabalho dele, a arte dele, levou ele a ser rico e bem-sucedido. Aqui, se o rapper sai da favela, ele tem que ficar fingindo. Ele traiu o movimento. Ele traiu o movimento, ele tem que ficar fingindo. O cara mora lá no Alphaville, mora lá numa mansão, lá no Morumbi, mas ele finge que mora na favela. Ele finge ainda. Então é sempre essa cultura da humildade. É como se a gente tivesse sempre que estar no chão. Você não pode levantar. Se você levantar, vem um monte de mão, te puxa e fala: quem você acha que é pra subir? Desce e fica aqui no chão agora, senão você não é mais humilde. Tem isso. Cara, eu e a K, né? Eu tô com a K há bastante tempo já, e eu lembro de a gente assistir stand-up seus antigos, assim, bem antigos, a gente gostava muito. Eu acho que foi um dos primeiros, se não foi o primeiro humorista que a gente acompanhou, que a gente gostava e tal, muito legal. E eu vejo que, por mais que você tenha aprimorado muitas coisas, é o mesmo Danilo que a gente assistia, assim, isso é muito legal. Porque as pessoas, elas vão se moldando, vão abrindo mão da essência, igual você falou. Só que uma coisa que eu não conhecia naquela época, por vários motivos, talvez, é um pouco do seu lado empreendedor. Eu sei que você é um cara empreendedor hoje, você tem vários negócios. Eu queria falar um pouco de grana com você, né? Hoje, como que você ganha dinheiro? Quais são suas fontes de renda? Da onde que vem o seu ganha-pão, digamos assim? Hoje eu tenho o salário no SBT. Tá bom, é um salário. Você é um CLT hoje? Eu sou eu sou jurídico. Ah, entendi. Você tem uma empresa, você emite nota e Isso, tal. a minha empresa Pra serviço e tal. para produzir o programa no SBT. Tá bom. Eu tenho um bar de comédia, que é Tá esse bom. aqui, que é um comedy club, My chama Fucking Comedy Club. My Fucking Comedy Onde que Club. ele fica? Alameda Santos 1518, pertinho da Avenida Paulista. E lá tem show legal. todo dia? Como que é? Tem show, quem seguir lá, MyF Comedy Club, vai ver a programação. Tem MyF show sempre que Comedy tem programação. Eu tô toda quinta lá, com o Oscar, o Diogo, o Igor, os melhores comediantes se apresentam Quantas lá. pessoas cabem lá? Então, eu fiz uma coisa intimista. Tá. Eu quis fazer uma coisa, depois vocês procurarem em MyF Comedy Club, vocês vão ver as fotos aí. Que eu Aham. quis fazer uma coisa que fosse intimista, que fosse... Uhum. Eu não queria fazer para 300 pessoas. Cabe 90 pessoas. Ah, Luz baixa. uhum. Tem uma trilha sonora que eu pedi para um amigo meu, Fábio Lima, fez uma trilha de jazz e blues,
que pode ser ouvida no Spotify. Você entra lá no Spotify, põe My Fucking Comedy Club, que você vai ouvir a trilha do Fábio Lima, que é a trilha que toca no ambiente. É uma trilha exclusiva. Vamos fechar uma dessas quintas aí pra turma do Primocast. A gente vai Fechou. a gente também. Fechou. 90 pessoas lá. Fechou. Vamos É? nessa. Quanto que é a entrada lá? Depende do show, depende do Ó, dia. joga depende uma do show. quinta. Dá pra jogar uma quinta-feira pra frente ou não? Dá, vambora. Já manda uma quinta pra gente então aí, pô. Vamos nessa. Não, Vocês- qual quinta, Não, pô? não, Já não, qual Não, agora já? mas depende, porque a gente Ah. abre pro público assim, eu vou passar o Mas é só contato- pra quem vier pelo link, por exemplo. Porque a gente vai. fechou. Primocast e a gente também vai lá. Aham. Agora É isso, entendi. você entendeu? Entendi. Agora entendi tudo. Entendi. É. Beleza. Vamos pegar um dia? Vamos. A gente anuncia no Instagram, então, mais fácil. A Mais gente- fácil, a gente porque já eu tava fazendo pego... o por- Primocast Tô com- já devagar, tô devagar. Porque às vezes tem gente que já comprou Já ingresso. comprou, Vamos ver tá. o dia que a gente fecha só pra A gente vocês. faz um dia só nosso, então. Só de vocês, vai ser Aí você legal. faz umas piadas nossa também? Vambora, vambora, Outro cara é vambora. obrigado a fazer piada. Meu Deus, aí ferrou, né? Não, é legal. O público do Primocast vai adorar essa quinta-feira, hein? Não, vai ser legal. Vai ser legal. E me explica aqui, ó. Então, você, no seu comedy, vou chamar de MFC, É, né? No MFC, você tem um espaço que você paga aluguel ou ele é seu? o não, é espaço? alugado, alugado. Então, você tem ali um custo de aluguel, você tem um time que trabalha ali, você tem receita de... Garçom. Eu Não, gasto com garçom, com cozinha. Perfeito. Aí você tem receita de bilheteria Isso. e você Cardápio. vende Serviço. serviços ali, Serviço. né? Produtos e tal. Isso aqui é um negócio que a conta fecha, esse negócio, ou ele tá no processo? Como que é? Não, a conta fecha hoje. A conta fecha. Mas dá um bom dinheiro? Tem um... Então, eu abri meio na loucura, logo pós-pandemia. Nos últimos dias da pandemia, eu estava terminando a reforma. obra. Então, pra você ter ideia, eu fiz shows na obra, chamei de show secreto, ninguém sabia onde era. As Cara, pessoas que foram no meu Instagram e clicaram no link, receberam o endereço, chegaram lá, eu fiz show no meio da obra. Secreto, ninguém sabia, não tinha nem luz. Então, foi uma coisa bem legal. não tinha nem luz. Para começar a arrecadar dinheiro. Então, assim, dizem, né? Você sabe mais do que eu, que quando você abre um negócio, os primeiros meses a gente tem que pôr dinheiro no próprio bolso para sustentar o negócio. Uhum. Esse meu comedy club, graças a Deus, desde que eu abri, ele se sustenta. Legal. Porém, Doutor. eu abri em março. Uhum. Porém, eu ainda não fiz retiradas para mim. As retiradas que eu faço para mim lá são... Eu não fiz pro labore. Eu fiz as Entendi. retiradas que eu faço show lá e pego o meu cachê. Eu faço a arte do meu bar, eu sou designer do meu bar, eu pego o cachê mensal de design de arte. Porém, eu não fiz retiradas grandes. Então, assim, até porque eu ainda tô arrumando a fachada, tô arrumando as coisas. Então, é um negócio que tá me dando retorno e já se sustenta. Então, Entendi. assim, é um negócio viável. Você tem Então, sócio lá? Ou... Não, sou só eu. Pra você. E como que você gerencia, administra esse negócio? Assim, você mesmo vai lá, toca folha de pagamentos, etc. Ou você tem alguém que... Não, tem o gerente, que hoje é o Guilherme, Ok. que é o gerente da casa, que cuida da operação cozinha, contador, folha de pagamento. E eu tenho o Adriano, que é o produtor artístico, Tá. que é o que se relaciona com os comediantes, que forma agenda, e eu supervisiono essas duas partes. Eu tô sempre de olho. Como é que foi hoje aí? Vamos fazer uma meta que hoje o consumo tem que bater X e tal. E se a gente fizer aquilo? Bom, Entendi. agora nós estamos no iFood, recentemente que a gente entrou. Então eu fico ajudando a planejar, eu cuido de tudo. E aí, Adriano, e se a gente fizer essa programação? Por exemplo, tem uma programação lá que eu chamei de A Fabulosa Noite da Gordofobia. Eu chamei uns 4 comediantes gordaço e pus lá. E aí lotou. E falei, quem tiver acima de 130 quilos vai ganhar milkshake. Aí a gente pôs uma balança na porta, os gordos iam lá, subia, ganhei milkshake. Aí ganhava o milkshake. Cara. Então, assim, foi uma isso, programação cara. que eu criei. Ah. Então, eu crio as programações, eu tô sempre de olho, Ah. acompanho de perto. E como que é o modelo de negócio? Um comediante, quando ele vai dar um show lá, vocês ficam uma parte da bilheteria? Como que é o negócio? Comediante trabalha lá com cachê por sessão, Aham, porque às vezes tem show que dá 2 sessões, dá 3, aham. entendeu? Então, o comediante ganha o cachê. Então vocês contratam ele e cobram a bilheteria. A gente é no molde tradicional de comedy club. Comedy club nos Estados Unidos, na Inglaterra, é sempre assim. O comediante vai, se apresenta e ganha um cachê por isso. Alguns comediantes, como tem mais nome, tem trabalho solo, tem uma coisa maior, aí existe também negociação diferenciada. Quando a noite é do comediante, a gente faz uma negociação diferenciada. Entendi. Quando a noite é do bar, tipo, nós chamamos, você pode fazer tal dia? Você quer fazer tal dia? Nós damos cachê.
Quando a noite é do comediante, aí tem outra negociação. Agora, cara, você falou que você fez um negócio mais intimista e tal, e pro consumidor é muito legal. Eu curto o share num lugar intimista e tal. Mas dá pra você escalar esse negócio? Não tem um teto muito curto aqui, cara, em relação a ganho? O Porque teto... você é um cara que lota muito mais de 90 Assim, não, pessoas. assim, Cara. se eu focar só no ganho, eu fecho o bar, vou fazer teatro sozinho e saio com uma receita muito maior, sem ter dor de cabeça nenhuma. Quanto que ganha um comediante num teatro, por exemplo? Um comediante de alto nível, pô, daqueles que eu vejo no YouTube, por exemplo. Depende de quantas pessoas do teatro. É 1.000 pessoas, vai. 1.000 pessoas? 1.000 pessoas. Caralho. Eu não sei se chega. É, não sei se tipo chega a umas 1.000 pessoas. 500 pessoas. no Dependendo show, do assim, comediante, dá pra ter uma receita de 80 a 100 mil reais por show. por desse show. daí. Uma receita. Aí você vai pagar a produção, você vai pagar transporte, alimentos, você vai tirar provavelmente 40%, 30% para produção, vai ficar com 70, 60. Caramba. E quantos shows um comediante desse nível consegue fazer por semana? Um por semana, 2. Um por semana. Se ele viajar ao Brasil, aí pode fazer show toda semana. Caramba. Porém, o My Fucking Comedy Club, obviamente, se eu quisesse só pensar em receita, eu ia investir. Mas nesse caso, para mim, ele tem um outro retorno. 2 retornos, na verdade. Porque, primeiro, eu preciso manter a cena de stand-up funcionando. Tem muito comediante que precisa da cena funcionando para trabalhar. E um comedy club mantém a cena girando e funcionando. E segundo, que eu sou um comediante stand-up. Então isso para mim também é um marketing, também é uma divulgação. Eu tenho um comedy club, eu tenho um Entendi. espaço. Você, geralmente, quando você tá conversando com alguém, assim, fora de um ambiente, vou dizer, pressionado. Por exemplo, aqui a gente tá conversando, uma conversa que, pô, vai pro YouTube, etc. Você tem um esforço mental diferente, assim. Quando você não tá aqui, qual assunto geralmente você gosta de conversar? Cara, se não tivesse a câmera ligada, eu estaria falando igualzinho eu tô aqui. Igualzinho. Zero pressão, Entende? Qual é o assunto que você mais gosta de falar? O assunto que eu mais gosto de falar é ficar quieto. Você é um cara quieto. Eu sou um cara quieto, eu gosto de ficar na minha casa vendo TV, comendo. Caraca. Mas não é porque será Realmente você isso é se muito apresenta um programa diário e fica falando. Pode ser. Não, eu gosto de falar de... Eu gosto de falar de... Eu gosto de falar de política, mas eu gosto de falar das coisas que eu gosto. Filme, projeto. Eu gosto de estar envolvido em algum projeto e falar sobre isso. Qual que é o Com as seu, pessoas que estão comigo, eu gosto. qual que é o seu grande projeto hoje? Você tem algum grande projeto que você tá envolvido que tá te inspirando muito, assim? Não, Não? não. E isso tem me incomodado. Eu não gosto de parecer improdutivo. Eu acho que a pandemia bagunçou muito as coisas. Eu tava vindo numa pegada de fazer filmes, escrever roteiros, tava emplacando. Tava vindo numa outra pegada. A pandemia veio, tirou as coisas do trilho. As coisas hoje estão mais pesadas. Então, Qual que você acha que foi o efeito positivo, ou seja, efeito construtivo da pandemia na sua com vida? certeza não tem mais que dar mão pros outros. Não tem mais que abraçar os outros, ter essa desculpa. Eu odeio encostar nos outros. Puta merda. Cara, eu vou dar tchau de longe hoje, né, cara? Cara, muito Depois bom, dessa- muito bom. Não, porque agora o cara vem te dar a mão, você faz assim, ó. Na pandemia, aqui. Soquinho da pandemia. O Gentili cumprimentou a gente com ódio no coração, então. Não, né? mentira. Imagina. Não, é diferente. Tava vindo, cumprimentei. Tô brincando, tô exagerando. Porque a gente andou até a direção. Ah, é dele, verdade. com a mão assim, já. Assim, ó. É brincadeira, você sabe. Pô, tô Não, exagerando. mas muito bom. Não, mas isso aí, confesso que ajudou muito as pessoas a entenderem que não é legal ficar tocando nelas, né? Não. Cara, esse negócio de encostar nos outros é coisa de brasileiro. Você não encosta em quem você não conhece, cara. Uma vez eu tava na Disney com uma amiga minha, chama Camila Colombo. Primeira vez que eu fui pra Orlando. Fui com a minha amiga e o Rafael Cortez. Tava a Camila, o Rafael Cortez e eu. A gente tava na fila do brinquedo, tinha um casal de americano com o nenê no colo. E todo mundo, que nenê lindo, nenê bonito, e o casal feliz e orgulhoso, que a gente tava achando o filho dele bonito. Que bonitinho. Aí a Camila foi e fez assim. Não. Fez como? Pôs a mão, ai, que bonito. Apertou a bochecha do Não, bebê. encostou, fez um carinho. A cara do cara fechou. A da mulher fechou. Pegou. Ali eu entendi, cara, realmente. Você encostar em uma pessoa que você não conhece é uma coisa muito agressiva. É meio bizarro, É. né? Você não encosta em quem você não conhece, cara.
É É verdade. que, A pessoa não te deu é que o brasileiro, ele chega, por exemplo, ele chegou num rolê, tem 20 pessoas na sala, ele dá beijo em todo mundo. E dependendo da região, dá 3 beijos. Não, né? e você vai na balada, o que brasileiro faz de pegar a mulher e pôr na mão no ombro, Nossa, isso é maluquice. isso é assédio, sabe? Isso não se faz. É. Tipo, mas assim, você vai deixar o mão no seu ombro ou você não é humilde? Cara, lembra até É hoje. Eu já acho pô, bizarro colocar a mão no cachorro, cara. Não, Tipo, não cachorro dos outros, né? Não, cachorro do... Cara, mexer com o cachorro dos outros, ou as pessoas mexerem com o meu cachorro, eu já fico incomodado. Eu, Não, acho, eu sempre acho. torço pro cachorro morder. Então, Vai morder. eu não acho bizarro, eu acho burrice. Você encostar num cachorro que você não conhece. realmente, é. Hoje eu te pedi um conselho. Eu tenho um projeto que eu nunca tirei do papel, mas em algum momento eu vou tirar. Caramba. Qual projeto é pra esse? vocês? Eu já falei pra vocês já. Eu sempre pensei É em assim, Orlando? eu sempre admirei muito estudar por que as pessoas ricas chegaram lá, financeiramente. Alguns por sorte, a maioria por competência, pelo menos das que eu conversei. E no Brasil a gente tem hoje uns 230 bilionários, tá? E a gente já gravou, talvez com 50, 60 bilionários, a gente já conversou com muitos deles. E para todos eu sempre pergunto a mesma coisa, né? Eu começo sempre perguntando, cara, como que você explica o seu sucesso? Por que você atingiu isso? Por que você acha que você atingiu isso, etc. E aí, a gente já fez muitas lives assim, e acredito que as nossas conversas sempre foram muito legais, porque foram conversas que eu consegui juntar dois mundos. Consegui juntar o mundo mais técnico e o mundo mais mainstream dentro de um assunto interessante, conversando com pessoas que geralmente não são famosas, mas ainda assim trouxeram números muito interessantes e feedbacks bacanas das pessoas. Então, eu sempre tive a ideia de fazer um talk show, tá? Mas onde o foco fosse, de alguma forma, conversar com pessoas financeiramente bem-sucedidas. Então, um talk show no nicho, de alguma forma, de finanças e negócios, e tentar fazer esse negócio ficar legal. Que conselhos você me daria para esse projeto dar certo? Para esse talk show, primeiro, você já tá numa área que você, mesmo que não dominasse, teria sucesso, porque você, como disse, já tem muito interesse. Da audiência. Não, você tem interesse no assunto. Perfeito. Eu entendo interesse, tá. Ou seja, eu acho que você deve ser sincero no seu interesse quando você estiver entrevistando essas pessoas. Porque não se informe para entrevistar essas pessoas. Porque as suas dúvidas vão ser exatamente as dúvidas das pessoas que estão vendo. Então, foi isso exatamente que eu fiz pro meu talk show. Eu cresci, nós crescemos, né, entendendo que o talk show no Brasil era o Jô Soares. E o Jô Soares era o cara que se gabava de ter muita cultura e de saber de tudo. E às vezes o convidado ia falar e ele queria saber mais que o convidado e tal. E eu via aquilo, eu achava chato. E tudo que eu fiz, na verdade, foi fazer um anti-Jô Soares. Se você for no meu programa, todo mundo fala que eu sou burro, que eu não sei de nada. Porra, mas não tem cultura, olha o que ele tá perguntando. E é de propósito, é porque eu quero que, se a pessoa tá lá para falar do assunto, ela que fale. Então, quando eu não sei, eu não fico fingindo que eu sei. Eu realmente expresso, eu não entendo disso aí. Como é que você fez isso aí? E eu realmente venho com a curiosidade verdadeira e aí a gente volta ao que eu disse, eu penso com a cabeça do público. Eu sou um público no meu talk show, eu não sou o entrevistador. Interessante, interessante. Você já teve conversa que você odiou, assim? Qual que é o segredo para você manter uma conversa que você não tá gostando? Cara, na verdade, quando eu tô fazendo talk show, eu queria estar em casa, né? Eu não gosto de Eu gosto quando o convidado fala muito, que eu tenho que trabalhar menos. Ele fica lá falando. Mas quando eu tô fazendo o talk show, cara, eu entendo que o meu trabalho é fazer funcionar. Então não tem essa de ter entrevista ruim ou não. Tem que ficar legal. É o meu trabalho fazer ele ser legal. Se o Entendi. convidado não rende, eu tenho que fazer render. Eu vou arrumar alguma coisa pra fazer render. É o meu trabalho fazer o convidado que sentou lá parecer ser interessante. Muitas vezes ele é mesmo, e aí por isso que eu digo, eu gosto quando realmente o convidado é interessante, porque eu paro e fico ouvindo. Mas às vezes ele não é, e aí é o meu trabalho. Eu não me dou ao luxo de culpar um convidado por uma entrevista ruim. Esse é o meu trabalho. Entendi. Outra pergunta só importante eu preciso fazer. Quando que você e como foi a experiência de quando você atingiu seu primeiro R$ 1.000.000? Quando que você descobriu que você tinha batido seu primeiro R$ 1.000.000? Como que foi a sensação? Onde você estava? Quantos anos você tinha? O que você Cara, sentiu? Eu atingi meu primeiro R$ 1.000.000, não foi com a TV não, foi com show. Fazendo show, até porque meus anos de CQC pagava mal, não pagava bem, não.
Quando eu vi que eu tinha R$1 milhão, assim, eu falei, caramba, porque eu sou um cara que eu não gasto muito. Eu sou um cara, eu gosto de comer e ficar em casa. Eu não uso droga, não fico indo em balada, minha vida é comum, assim. Mas quando eu fui me dar conta, tinha R$1 milhão lá. Não que eu tenha, foi natural acumular R$1 milhão. E quando acumulou, eu falei, caramba, velho, eu sou milionário. Tirou 3 prints, né? É R$1 milhão. Eu fiquei feliz. Aí quando eu li de reais, eu fiquei triste. Falei, mas é de real. Quantos anos você tinha? Puxa vida. Quantos anos você tinha? Uns 20. Eu entrei nessa de comédia com 26, 27. Talvez uns 29. Foi antes dos 30. Com uns 29, assim. Antes dos 30, é. Mas você lembra, assim, onde você tava? Você teve algum momento? Você fez alguma coisa? Você comemorou? Não. Pô, vou assistir mais um Cara, filme então, aqui. eu sou um cara que eu não sou muito apegado a dinheiro. Uhum. Não quer dizer que eu sou um cara gastão. Tipo, eu gasto com o que eu gosto, mas naturalmente eu sou uma pessoa sossegada. Então eu não sou um cara que fica buscando, correndo atrás de dinheiro. Dinheiro. Como que eu faço pra ter 1 milhão? 1 milhão, agora eu tenho. E agora 2. Eu sou mais preocupado em saber como que eu faço pra falar o que eu quero sem ninguém me encher o saco do que como eu vou ganhar mais dinheiro. Tanto é que eu acho que eu poderia ter ganhado muito mais dinheiro fazendo o que eu faço. Muito legal. Eu me preocupo muito mais em manter algumas liberdades minhas, ampliar o limite do que eu posso falar e fazer do que ganhar dinheiro. Isso não é muito rentável, o que eu faço, pra mim. Mas assim, eu fiquei feliz, falei, nossa, mano. Mas eu fiquei mais feliz mesmo, não foi quando eu tive 1 milhão. Eu fiquei mais feliz quando eu pude comprar um apartamento e uma casa pra minha mãe, porque eu venho de Santo André, periferia de Santo André, e nos anos 80, alguém nessas condições, o grande sonho era casa própria. Morava de aluguel, num quarto e sala, em Santo André, numa casa que fazia parte de um quintal, que era um cortiço, que tinha outras casas, pagava aluguel, sempre teve aquela pressão do aluguel. Então eu cresci achando que eu nunca teria uma casa própria. Eu cresci achando que é assim que se vive. E quando eu comecei a fazer meus shows de comédia, e antes mesmo de entrar na TV, eu consegui comprar um apartamento só fazendo show, eu fiquei muito mais feliz do que quando eu vi que tinha 1 milhão na conta. Quando eu dei a casa pra minha mãe também. Legal. Muito bom. Danilo, muito obrigado por ter Eu que participado com a agradeço. gente. Valeu. Tá Obrigado. bom? Um grande abraço, até o próximo episódio e tchau.